Oi pessoal, meu nome é Daiane e eu espero que vocês estejam bem. E nessa videoaula, que é de número 7, nós veremos uma abordagem geral sobre o tópico O Oceano em Mudança e os Ecossistemas Marinhos. Mas como o conteúdo desse assunto é vasto, meu objetivo é apontar os tópicos apresentados no relatório IPCC e instigar vocês a buscar mais sobre. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, dentre todas as funções e ações realizadas pelo oceano, eu gostaria de destacar que o oceano é o lar do maior ecossistema contínuo do planeta, fornece habitats para uma rica biodiversidade marinha, é fonte essencial de alimento, contribui para a saúde humana, subsistência e segurança. O que não é novidade para ninguém, né? Mas o que também não é novidade é que estudos e relatórios anteriores a este do IPCC já mostraram mudança nos estados físicos e químicos do oceano. E essas mudanças estão afetando a vida marinha desde os processos moleculares, passando pelos organismos e chegando até a afetar ecossistemas como um todo. E com isso, gerando grandes impactos até mesmo sobre o uso dos sistemas marinhos pelas sociedades humanas. E aí, esse relatório, ele atualiza as avaliações já realizadas e vai além do escopo dos anteriores. E nessa seção, que é a do capítulo 5, serão abordadas aqui mudanças nas propriedades físicas e químicas do oceano, impactos nos ecossistemas pelágicos e nos sistemas de fundo marinho, que seriam as áreas mais profundas que 200 metros, segundo esse relatório, e algumas projeções. E aí, então, em relação às mudanças das propriedades físico-químicas do oceano, gente, uma das mais evidentes é a de aquecimento, que de acordo com o último relatório do IPCC, o AR5, está diretamente relacionada às emissões de carbono das atividades humanas. E uma das conclusões do AR5 é a de que o oceano aqueceu ininterruptamente desde 2005. O AR5 apontou também que a existência de uma tendência multidecadal de aquecimento, ou seja, aquecimento ao longo das décadas e sua tendência. E segundo esse relatório do IPCC, essa tendência se mantém e esse aquecimento não fica restrito somente à camada superficial, mas provavelmente se estende ao oceano abissal e profundo, considerado abaixo de 200 metros pelo relatório. E esse aqui é um gráfico que mostra séries temporais de alteração no calor oceânico em relação à média global, e ele está em zeta-joule, para o período de 2000 a 2010, conforme aqui o que foi simulado e o que foi observado. E aqui são as projeções para ambos os cenários, o de menor emissão de CO2 e o de maior, que seria aquele sem esforço nenhum para redução, né? E o que a gente vê é que mesmo no melhor cenário, com ações pró-ambiente, né, e de redução de emissão, ainda haverá aquecimento. E aí, sobre essa medida zeta-joule, ela é uma medida de energia térmica, que equivale a 10 a 21 joules, e para a gente ter uma noção, para que os primeiros 100 metros aqueçam 1 grau, são necessários 144 zetajoules. E para que todo o oceano aqueça 1 grau, são necessários 5.500 zetajoules. E de acordo com o pior cenário, se vocês separarem aqui, o aumento seria de aproximadamente, até 2100, né, de aproximadamente 2.000 zetajoules, o que ultrapassaria o necessário para aumentar 1 grau nos primeiros 100 metros, né. Vocês podem parar o vídeo para observar melhor se quiserem. E como consequência do aquecimento das águas superficiais, o que a gente tem é o aumento da estratificação da coluna d'água, porque o aumento da temperatura na parte superficial gera redução da salinidade, que consequentemente muda a densidade da água e que cria basicamente uma camada de água quente aqui que limita a mistura das águas mais profundas, limita a circulação e o aporte de nutrientes das profundezas para a superfície, que seria por meio das ressurgências. E como vocês bem sabem, o fitoplâncton, que é responsável pela produtividade primária, se encontra na região fótica, porque depende de luz para realizar a fotossíntese, mas também depende do aporte de nutrientes vindos não só, mas em grande quantidade de regiões mais profundas. Só que em resposta ao aquecimento e à estratificação dos oceanos, o ciclo dos nutrientes está sendo perturbados. E há grande confiança de que isso esteja impactando a produtividade primária, porque o aporte de nutrientes fica comprometido.
E numa visão ecossistêmica, eu acho que a gente consegue imaginar que toda a teia trófica dependente dessa produtividade primária também fica impactada. Esse gráfico aqui mostra que a estratificação até os primeiros 200 metros é mais forte nas baixas latitudes, porque na verdade é nessa faixa tropical, né? Porque na verdade essa é a região naturalmente mais exposta à radiação. E esse gráfico ainda faz uma comparação com o que foi observado desde 1996 a 2005 e o que se espera sobre os cenários de baixa e alta emissão entre 2081 e 2100, que é o aumento, né? Além disso, vários conjuntos de dados e modelos mostram que com o aumento das taxas de emissão de CO2, houve também o aumento da taxa de absorção de CO2 pelos oceanos nas últimas 2 décadas. Isso na tentativa de equilibrar a concentração de carbono, de fazer um balanço térmico, como já foi energético, como já foi mencionado pela professora Renata em alguma aula anterior. E a faixa muito provável de absorção de CO2 nas últimas décadas está entre 20% e 30% do total das emissões antrópicas. E em resposta a essa contínua absorção, gente, o oceano vem se tornando cada vez mais ácido por conta da liberação dos íons H+, do ácido carbônico, que é formado pelo contato do CO2 com a água. É um processo que também já foi comentado em aulas anteriores. E segundo medições, é muito provável que mais de 95% do oceano aberto, próximo da superfície, tenha sido afetado pela acidificação. E uma das principais consequências da acidificação, que é a diminuição do pH, é a redução da estabilidade das formas minerais de carbonato, como, por exemplo, o carbonato de cálcio, que é o principal mineral formador das conchas dos moluscos, dos foraminíferos e do esqueleto dos corais. O que acontece na acidificação é que os íons H+ livres, que reduzem o pH, roubam o carbonato necessário para a formação das conchas, porque o carbonato ele se atrai mais facilmente ao hidrogênio do que, por exemplo, ao cálcio, que formaria o carbonato de cálcio. E aí menos carbonato fica disponível para a formação das conchas e dos corais, e aí esses organismos precisam gastar mais energia do que o natural na tentativa de incorporar esse elemento, o que pode atrasar o desenvolvimento desses organismos como um todo e, consequentemente, daqueles organismos que dependem desses, que se alimentam desses, que estão no mesmo ambiente. E, bom, gente, há também um consenso crescente de que o oceano aberto está perdendo oxigênio, tanto porque o aumento da temperatura diminui a sua solubilidade em água, quanto porque o aumento da estratificação reduz a sua chegada até as regiões de profundidade, e também porque o fitoplâncton, que é o maior responsável pela liberação de O2, como a gente acabou de ver, está provavelmente sendo impactado também. E cruzando 2 estudos, o oxigênio global foi avaliado como tendo diminuído em uma faixa muito provável de 0,3% a 2%. E isso permite com que zonas mínimas de oxigênio ou zonas de oxigênio mínimo, as OMZs, que são zonas que possuem menos de 80 milimols de oxigênio por litro, expandam. E os níveis de expansão dessas zonas estão muito provavelmente entre 3% e 8,3%. Esse vídeo aqui é bem rápido e bem bom para entender essas zonas e o impacto das suas expansões nos ecossistemas. E, bom, gente, como eu disse no comecinho da aula, o aquecimento do oceano tem contribuído para mudanças que estão sendo observadas desde o fitoplâncton até os mamíferos marinhos, consequentemente alterando a composição e a estrutura das comunidades e, em alguns casos ainda, alterando a interação entre os organismos. E essas são informações dentro daquele grau de confiabilidade de alta e média confiança. Mas aí, falando de maneira geral, o relatório AR5 concluiu que a vulnerabilidade da maioria dos organismos em relação ao aquecimento é regida pela sua fisiologia, porque é ela quem define, por exemplo, os intervalos limites toleráveis de temperatura, ou seja, a temperatura mais alta e a mais baixa, suportada pelos organismos. E, como consequência do aumento da temperatura oceânica, pode ocorrer alteração nesse intervalo de tolerância, alterações em funções biológicas, como metabolismo, crescimento e reprodução. E um exemplo
ótimo disso são as tartarugas marinhas, que a mudança da temperatura pode afetar a proporção sexual dos filhotes, porque o sexo é determinado pela temperatura do local do ninho. E além disso, pode ocorrer também o abandono de habitat, que seria a saída daquele lugar inóspito, agora inóspito, e a busca por outros ecossistemas que suportem a capacidade fisiológica das espécies. Um bom exemplo é a faixa equatorial, nas baixas latitudes, porque como ela recebe mais luz e calor que as demais regiões do globo, o seu aquecimento contínuo quase que obriga os organismos mais sensíveis a migrar para outros locais. Esses locais tendem a ser as médias latitudes, porque são os locais mais próximos que têm menor temperatura. E o mesmo pode ocorrer com os organismos de média latitude, quando a temperatura chega próximo dos seus limites máximos, né? Outra coisa é que hipóxia e acidificação também podem alterar os limiares de temperatura dos animais e a sensibilidade ao aquecimento, mas uma coisa que é importante lembrar é que essas interações entre fatores variam muito entre espécies e processos biológicos. Por isso que é importante estudar também as espécies individualmente em relação às mudanças ecossistêmicas, né? E isso fica bem claro, gente, nessa seção do capítulo 5, onde tem vários exemplos, se vocês quiserem dar uma olhada. Bom, evidências recentes continuam confirmando também que existe correlação entre o aumento da temperatura do oceano e a alta proporção encontrada para mudanças na distribuição dos ecossistemas epipelágicos, que são aqueles acima de 200 metros. E a estimativa que se tem é a de que a mudança média estimada na distribuição dos ecossistemas é de 51 km por década desde 1950, ou seja, a distribuição de algumas espécies, o range geográfico delas muda em média essa distância por década, porque elas têm que migrar, porque elas têm que buscar outros ecossistemas, porque elas precisam de lugares favoráveis para sobreviver. E essa taxa de mudança é significativamente mais alta quando comparada no fundo oceânico, que varia cerca de 29 km por década. E essas mudanças, gente, na distribuição das espécies podem ocorrer não somente por conta dos limites fisiológicos de temperatura, mas também em resposta a mudanças na distribuição e na abundância das suas presas, porque, como é o caso principalmente dos animais de topo de cadeia, de mamíferos e aves, porque se a sua presa muda de local, você, naturalmente vai atrás dela. E também tem bons exemplos nessa mesma sessão. Lembra que no comecinho da aula eu falei que o aquecimento do oceano afetava também as sociedades humanas? Então, as capturas pesqueiras e a composição das espécies capturadas já estão sendo afetadas. A estimativa é de que a produtividade dos estoques na reposição das populações esteja diminuindo desde o século XX cerca de 3% por década. Ou seja, a cada década, 3% da população atual não consegue ser reposta para a próxima, o que pode parecer pouco numericamente, mas em termos populacionais pode ser considerado preocupante. E isso diminui também o potencial máximo de captura, que apresenta um declínio de cerca de 4,1%, um declínio global de 4,1%. Essa redução no potencial de captura e na biomassa animal como um todo pode levar a riscos como impactos de renda, subsistência, de segurança alimentar das comunidades humanas, assim como o risco de conflitos entre pescadores, indústria e autoridades. O que na verdade já ocorre, né, gente? E chegando nesse ponto, eu espero que vocês estejam conseguindo observar como toda a cadeia ecossistêmica está interligada, desde as pequenas moléculas CO2 até nós humanos. E aí, em relação aos ecossistemas de profundidade, porque a gente estava falando até agora dos ecossistemas epipelágicos e pelágicos, atualmente o que se tem é que a maioria dos ecossistemas de profundidade em todo o mundo também está experimentando temperaturas crescentes que podem interferir, por exemplo, na disponibilidade de carbono orgânico particulado para a região abissal, o que tende a reduzir, obviamente, a biomassa bentônica e também tende a interferir no tamanho dos animais. Os animais
tendem a ficar menores, porque tem menor matéria-prima, matéria orgânica para o seu desenvolvimento. Além disso, o declínio nos níveis de oxigênio, que tendem a levar às expansões, às OMZs, afetam também a distribuição dos animais e a biodiversidade. E também afetam os ecossistemas quimiosintetizantes, porque apesar de eles serem quimiosintetizantes, existe simbiose desses seres com organismos oxigênio dependentes. E aí eles também podem ser afetados. E com a redução do pH, a acidificação tende a afetar a saturação de minerais como a aragonita, que é um outro mineral necessário para a formação dos esqueletos de corais de água fria. E que numa situação, por exemplo... Só que uma coisa importante de ser lembrada é que as condições ambientais nas regiões de profundidade são altamente variáveis ao longo do tempo por conta da forte influência que as condições de superfície exercem sobre ela, o que torna difícil atribuir tendências. E puxando esse gancho de tendências, para finalizar a videoaula, em relação aos sinais esperados, o que se tem, e acredito que não seja novidade para vocês ouvirem, é que os modelos climáticos projetam mudanças significativas para o oceano no próximo século para ambos os cenários de emissão, que incluem a continuidade das ameaças climáticas de aquecimento, de acidificação, de desestabilização das formas minerais, de perda de oxigênio, redução de nutrientes próximos da superfície, diminuição da produtividade primária, redução das populações de peixes e até perda dos principais serviços ecossistêmicos. E esses impactos, obviamente, serão maiores e mais disseminados no cenário de altas emissões, mas que atualmente já ameaçam a vida marinha e a biodiversidade e que também já afetam as populações humanas, mas que tendem, a ser piores se ações não forem tomadas. Essa figura aqui, por exemplo, mostra as tendências globais para o período de 2090 a 2100, para as concentrações de pH, de O2, de nitrato e de produtividade primária, todas decrescentes para ambos os cenários, mas pior, para o pior cenário. É muito provável que a maioria das regiões costeiras experimente mudanças significativas na amplitude de maré ao longo desse século, o que tem forte correlação tanto positiva quanto negativa com as mudanças do nível do mar e com a estratificação oceânica, ou seja, dependendo de como variar a estratificação e o nível do mar, a amplitude de maré tende a seguir essa variação, e por questões de balanço energético, o que é levantado no relatório como o que pode levar a pessoas a substituírem praias naturais, por exemplo, por paredões de pedra em resposta a variações do nível do mar. E isso é uma previsão para o futuro, mas na verdade já acontece, gente? E o que se tem é que com a continuidade dessas ameaças climáticas chegando próximo ou ultrapassando os limites de tolerância fisiológica dos organismos, o risco de perda de biodiversidade aumenta, assim como aumentam os impactos na dinâmica da coluna d'água e do fundo do mar, dinâmica essa que é essencialmente importante para suportar os demais ecossistemas, gente? E eu encerro então falando, como mensagem geral de resumo, que a sobrevivência de vários ecossistemas fundamentais, como os recifes de corais, por exemplo, está em risco e que, como bem exposto no relatório, há evidências claras dos impactos das mudanças climáticas em todo o oceano, com consequências graves para os ecossistemas marinhos e para as comunidades humanas, e isso exige tomada de decisão e ações que busquem reduzir os riscos e impactos, gente? Então, na verdade é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu fui bem geral, porque como eu disse antes, esse é um assunto super abrangente, mas no relatório vocês vão encontrar todos os dados e informações bem detalhados e vários exemplos atuais. Então, eu fico por aqui e bons estudos!